Olá, tudo bem? Professor Edu na área novamente. Vamos dar continuidade à nossa aula de gramática, figuras de linguagem, parte 2. Vamos lá então. Temos aqui as figuras da parte 2. Primeiro, figuras de repetição. Polissíndeto, quiasmo, anáfora e pleonasmo. Vamos destacar então um pouquinho aqui polissíndeto. Polissíndeto é quando nós temos a repetição de conjunções. Por exemplo, a frase do nosso livro: e fala, e gesticula, e anda em círculos. E, partícula, conjunção e aditiva. Também temos mas não queremos mas também temos nem, que, nem e muitas outras. Vamos ao quiasmo. Quiasmo, nós trocamos, nós repetimos por meio de um cruzamento os primeiro elemento do segundo. O exemplo que o nosso livro traz é: educação para todos, todos pela educação. Todos pela educação. Para todos, todos pela educação. Anáfora. Anáfora, nós temos as mesmas expressões. O livro traz o exemplo: o deputado reitera sua posição, reitera seus argumentos, reitera sua oposição. Reitera, reitera. Ou seja, são expressões que são repetidas. E aqui, o pleonasmo. Esse é muito famoso. É quando nós repetimos as informações. O exemplo que o livro nos traz: viver a vida. Essa é a lei maior. É óbvio que eu vou viver a vida. Viver a vida repete a mesma informação. Pleonasmo, mesma informação. Vamos agora às figuras de sonoridade. Temos aliteração, temos onomatopeia, assonância, paranomásia. Vamos entender um pouquinho. Lembra da palavra aliteração. Eu vou repetir a literação, a consoante. A mesma consoante. Aliteração, consoante. Vida, letra V. Vento, vela, leva-me daqui. Uma música. Assonância. Assonância. A. Assonância. São as mesmas vogais. Vamos lá então? Batem pausadamente as patas compassadas. Ou a frase de Olavo Bilac. Letra A, letra A, letra A. Sempre a sonoridade do A, mesma vogal. Onomatopeia. Vamos lembrar daquele famoso soco, pou, aquele estouro. Onomatopeia. Quando eu quero, com um barulho, eu quero reproduzir um som com palavras. Um veículo passando, brrr, buzinas, bi. Fácil. Onomatopeia. Paranomásia. Pai, afasta de mim esse cálice. Cálice. Ou seja, semelhança na sonoridade da palavra, mas significados diferentes. Esta então, figuras de linguagem de repetição, polissíndeto, conjunções iguais. Quiasmo, eu vou trocar o primeiro elemento pelo segundo e vice-versa. Anáfora, expressões iguais. Pleonasmo, informações iguais. Sonoridade. Aliteração, mesmas consoantes. Assonância, mesmas vogais. Onomatopeia, barulhos. Eu quero escrever batida, crash. Paranomásia, eu vou então, pelo significado, eu vou ter a mesma sonoridade, porém significados diferentes. Agora, ver as figuras de linguagem de apagamento. Muito bem. Vamos começar com a elipse. A elipse é um apagamento, ou seja, uma figura de linguagem que ela apaga um termo que já está subentendido no contexto. Ele já é reconhecido, então no contexto eu já sei. O livro nos traz o exemplo: muito riso, pouco siso. Porque o contexto nos diz que é pouco juízo. Assíndeto. Ele omite então a conjunção. O texto traz para nós: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, manda quem pode e a conjunção foi eliminada. Obedece quem tem juízo.
Um exemplo de elipse também é bem interessante, o exemplo de Camões. O Camões usa bastante disso. Ele fala, no mar tanta tormenta, tanto dano. Aonde que tem tormenta e dano? No mar, ele poderia colocar. No mar tem tormenta, no mar tem dano, no mar tem ondas. Não, ele usou só apenas uma vez. Ele omitiu as outras porque elas já são reconhecidas no contexto. Zeugma. Então é um termo que ele já foi mencionado anteriormente, eu não vou repeti-lo. Vamos pegar o exemplo de Zeugma que nos traz Machado de Assis. Rubião tinha nos pés um par de sandálias, na cabeça um gorro, na boca um riso. Ou seja, ele usou apenas uma vez o verbo ter no passado. Rubião tinha nos pés um par de sandálias. Ele não botou tinha na cabeça um gorro, tinha na boca um riso. Ou seja, aquele termo anteriormente mencionado foi apagado. Silepse. Silepse nós vamos então concordar com ideias implícitas. O exemplo do livro. Os brasileiros temos memória curta. Exemplo do professor. Os catarinas somos inteligentes. Agora vamos ver as figuras de linguagem por descontinuidade. Hipérbato e anacoluto. Belo nome para gêmeos. Vejamos o hipérbato. É uma inversão profunda da ordem estrutural, natural da frase. Temos muitos exemplos nessas inversões em alguns hinos. Por exemplo, o hino da independência. Já podeis, ó pátria, filhos. Quer dizer, os filhos da pátria já podem fazer a obra. Ou então, dorme tranquila aquela menina. Aquela menina dorme tranquila, muito mais rápido. E o anacoluto? O anacoluto, então, ele faz uma mudança na estrutura daquela sentença, daquela frase. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Ou então, parece eu, vírgula, parece que estou ficando faminto. Direto, parece que estou faminto. Então nós temos estas novas figuras. De apagamento temos a elipse, então o contexto vai mostrar que nós apagamos, mas pelo contexto nós entendemos. Assíndeto, nós vamos retirar a conjunção. Zeugma, a palavra anterior é apagada. E silepse, há uma concordância com as ideias implícitas. Os brasileiros somos, os brasileiros temos, os catarinenses somos inteligentes. E a descontinuidade, hipérbato, quando invertemos o sentido, a ordem natural. Trouxemos o exemplo dos hinos, no caso, o hino da independência. Já podeis, ó pátria, filho. Os filhos da pátria já podem. E por fim, o anacoluto, quando um termo ele não se encaixa na estrutura sintética da frase. Vamos ver então. Eu, vírgula, parece que estou faminto. Parece que eu estou faminto. Ou seja, houve uma mudança na estrutura sintática da frase. Muito bem, figuras de linguagem de apagamento e de descontinuidade. Vamos ver agora as figuras de linguagem de tensividade. Temos o eufemismo, a hipérbole, a gradação e também o apóstrofe. Começando com o eufemismo. É quando nós queremos atenuar o impacto de alguma informação. No caso, quando alguém veio a falecer num discurso fúnebre. Com pulmões comprometidos, o avô desapareceu antes de o neto nascer. Ou seja, o avô morreu. Vamos ouvir essa charge que o professor destacou aqui. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Ou seja, na charge, então, ela deu uma informação, atenuou ela, impactante, mas foi atenuando até que venha a informação. Agora, a hipérbole, ou seja, a exagerada, quando há um exagero. O exemplo do livro, morro de dó dos animais abandonados. Quase morri de tanto estudar.
Isto custou-me os olhos da cara. Há séculos te espero. A hipérbole é muito utilizada até em imagens. Temos exercícios nesse sentido. Gradação. Gradação, então, é uma sequência de ideias. Elas podem ser ideias em forma crescente ou decrescente. Temos um exemplo, a frase: inicialmente calmo, depois controlado e por fim até o ponto do nervosismo. Também podemos citar: tão dura, tão áspera, tão injuriosa a palavra é um não. Padre Antônio Vieira, citado no nosso livro. E por fim, apóstrofe. É uma invocação. O livro cita Castro Alves. Astro, noite, tempestades, rolai de intensidades. Também podemos citar Fernando Pessoa. Ó mar salgado, sal são lágrimas de Portugal. Ou seja, ó mar salgado, estou dando uma invocação ao mar. Suas lágrimas, seu sal são lágrimas, estou invocando o mar. Então nós temos as figuras de linguagem de tensividade. Eufemismo, quando eu quero atenuar uma notícia impactante. A hipérbole, ao contrário, eu quero exagerar. A gradação, quando eu tenho uma sequência crescente ou decrescente. E o apóstrofe, quando eu estou invocando. Muito bem, é isso aí, galera. Concluímos nossas aulas de figuras de linguagem. Um grande abraço, continue acompanhando o canal. Professor Edu com vocês. Valeu!